Saudações! O mundo continua passando por um momento complicado. Nós estamos já há mais de uma semana de iniciada a guerra da Ucrânia, né, em que a Rússia invadiu a Ucrânia. E eu já fiz alguns vídeos sobre o assunto, mas ainda tem bastante coisa para falar, bastante coisa a ser dita. Antes de começar de tratar propriamente do assunto, eu gostaria de fazer um comentário sobre a perspectiva das pessoas e dos influenciadores aqui no Brasil. Eu acompanho muitos canais, sim, tanto de direita quanto de esquerda, mas muito mais de direita, né? E o que eu mais vi, né, principalmente dos alunos do Olavo, foi essa assim, questão de pontuar de como, na verdade, o Putin é um agente da KGB, como ele foi criado na KGB, como a ascensão dele foi a ascensão de um mafioso, como ocorre numa grande máfia e tudo mais. E pontuar de como que também a Rússia espalharia os seus males pelo mundo, de como, na verdade, os russos estão por trás de boa parte dos males que nós vemos aí no mundo, como os russos estão por trás do socialismo e tudo mais, e como o Putin, na verdade, encabeça um dos grandes esquemas de poder, e, até em momentos chegando a ser um tanto arrogantes, né? Então eu vi, por exemplo, o Bernardo Künster, eu achei extremamente arrogante assim, eu acho bem curioso que parece que quanto mais, aqui no Brasil, quanto mais a pessoa dá ou se utiliza dessa cartada da autoridade, né? E é engraçado porque os próprios alunos do Olavo, no geral, o próprio Olavo de Carvalho rejeitava esse tipo de argumento, mas parece que de repente virou alguma coisa, né? Então ele falando assim, olha, é preciso estudar, de repente sai um garçom né, que nunca estudou nada e ele tá querendo opinar pelo, né, dar pitaco e tudo mais, né, dizendo que o Putin é bom e tudo mais. Eu acho que esse tipo de posicionamento é bem arrogante, bem prepotente, eu achei. Mas eu vi o número de likes do vídeo, falei, bom, nossa. Eu coloquei lá no Recanto do Guerreiro, lá no meu canal no Telegram, né? Então, eu vou colocando tudo que eu acho interessante, e as fontes que eu vou utilizar, eu vou colocando por lá. Às vezes eu deixo na postagem, às vezes nos comentários de uma postagem, só para não deixar muito bagunçado o canal. Então, às vezes você vai ver lá 10 mensagens que são minhas dentro de uma postagem, você fique sabendo que ali é provavelmente coisas que eu tô, assim, a mesma linha de raciocínio eu estou seguindo, isso aqui complementa alguma coisa do vídeo anterior ou da mensagem anterior, enfim. Mas está lá, eu coloquei esse vídeo do Bernardo, esse trechinho do Bernardo, né, que eles separaram, e eu achei muito curioso, porque ele deu a cartada de que, olha, tem que ser estudioso, tem que ser alguém que tenha parado para se debruçar sobre isso, muito, né, e tenha lido muitos livros e tudo mais, né, então essa coisa dos acadêmicos, né, dos estudiosos, né, mas ele mesmo não conseguiu dar uma boa explicação do que está acontecendo e nem uma boa, é só assim, vamos lembrar que o Putin é mau, né? Mas o que acontece é que as pessoas estão vendo e elas estão falando assim, olha, mas tem inconsistências aqui e o outro lado aqui tem alguma coisa errada aqui. Dá para perceber que tem alguma coisa errada aqui, né? Então as pessoas elas têm uma percepção nem que seja intuitiva da coisa, né? De que a coisa não está certa. Então assim, eu vou começar pontuando, então, o outro lado, né? Porque eu acho que eu pelo menos vi mais gente pontuando de como, na verdade, o Putin estava por trás né, faz parte desse projeto de poder hegemônico, né, e de como, na verdade, ele quer realmente o mal. O mundo ocidental inteiro, a mídia inteira, tem defendido, né, que o Putin é um crápula, um monstro, né? Mas eu acho que pouco tem se debruçado sobre como se formou esse monstro, né? E alguns aspectos que eu acho que realmente estão ficando de lado, né, nessa discussão, nesse debate. Eu já assisti bastante coisa, ouvi bastante gente falando, e tem mais um outro detalhe que eu gostaria de pontuar. Eu não cheguei a fazer ainda o vídeo
sobre o debate entre o Dugin e o Olavo de Carvalho. Eu tenho boa parte das anotações feitas, mas eu não concluí de fazer essas anotações, porque você tem que ir lendo e anotando para poder comentar, né? Então não é só ler, não é fazer uma leitura rápida. E eu fiquei de fazer isso, não fiz, né? Mas a minha percepção, e tenho assistido vídeos do Olavo de Carvalho falando sobre isso, comentando sobre o debate, tem o canal aqui, o Clayton Submente, se eu não me engano, tem um canal de... Bom, tem mais de um canal no YouTube aqui que posta conteúdo do Olavo, e agora eu sou aluno do COF, né? Desde o do seminário de filosofia, né? Desde do ano passado. Então, porque eu já comentei isso aqui, né? Que eu entrei, né? Tenho acesso aos cursos agora, e em seguida, assim, poucos meses depois, o Olavo de Carvalho faleceu. Então, eu não me considero um aluno do Olavo dos moldes tradicionais, porque eu realmente eu tenho assistido muita coisa dele, li muita coisa dele, mas realmente o grosso do trabalho dele, são as aulas do curso, eu só tenho acesso, estou tendo acesso na íntegra há alguns poucos meses, mas tudo que era relacionado a essa questão desses projetos, desse esquema dos três poderes, né? Então, que na verdade há três forças de dominação agindo no mundo. Uma seria o Império Eurasiano, russo-chinês, que eu já vi gente colocando russo-chinês, não é, mas o Império Eurasiano, esse modelo eurasiano, o modelo dos muçulmanos, islâmico, e o dos globalistas ocidentais, dos globalistas, né? Projeto globalista. Eu sempre disse que não fazia sentido para mim esse esquema, e continua não fazendo. E eu vou explicar mais para o final do vídeo. Esse vídeo eu imagino que ele não vai ficar nada curto, tá? Então eu espero que vocês fiquem até o final e compartilhem. Peço desde já para vocês, além de assistirem até o final, curtirem o vídeo, compartilharem e acionarem o sininho. E esse vídeo, talvez uma parte dele talvez eu acabe dividindo esse vídeo em duas partes, pelo menos. E uma parte do conteúdo talvez fique só no Rumble e não aqui no YouTube, porque eu acho que tem trechos aqui que talvez me deem problema aqui no YouTube. Ou talvez, eu vou ver o que eu vou fazer ainda, né? Vamos ver o que vai sair daqui. Mas tem o meu canal lá no Telegram também, o Recanto do Guerreiro. Eu vou deixar o link depois no comentário. Primeiro eu vou colocar o do Telegram, né? Que é para onde eu peço que vocês se encaminhem, entrem. E o outro e depois, assim que tiver lá no Rumble, eu pego o link e coloco lá no Telegram e, se possível, também aqui no YouTube. Isso eu acho que é importante que vocês tenham em mente, porque tem alguns assuntos aqui que são um pouco espinhosos, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto. É muito curioso porque você vê como as narrativas têm se alternado aqui, né? Então o PT, Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil, ele num primeiro momento ele demonstrou apoio, né? Colocou uma mensagem de apoio à Rússia, e depois tirou eles deletaram essa postagem, né? E aí você vê alguns figurões do PT dando apoio, né, ao Joe Biden e à Ucrânia, né? O Bolsonaro, ele tem alternado entre a neutralidade e às vezes ele parece flertar com algum grau de apoio à Rússia, né? Então, continuando dizendo que vai continuar fazendo comércio, levantando essa bola de que, olha, tem essa questão dos fertilizantes, né, e tudo mais. Mas, ainda assim, o Brasil, na ONU, ele condenou, né, naquelas resoluções em que não se dava certa importância, assim, não eram resoluções que tinham como fazer alguma coisa, como, na verdade, nenhuma foi feita até agora,
mas simbolicamente tem o seu valor e o Brasil aderiu a elas, né? Contra a Rússia, condenando a ação da Rússia, né? Então é uma questão curiosa, porque você vê como aqui mesmo as forças políticas aqui no Brasil não estão sabendo exatamente como se posicionar. Você tem alguns vizinhos aqui, como o Hugo Chávez aqui na Venezuela, claramente dando apoio aos russos, até mesmo porque a Venezuela está numa de que, olha, se é contra o meu inimigo, então é meu amigo. Então, isso além dessa linha histórica, né? Assim, dessa, assim, todos os países que flertaram com o socialismo ou com o comunismo têm essa certa afeição com os russos, em especial porque eles sabem que quem está no comando, na verdade, são os herdeiros daquele projeto da União Soviética que ruiu, né? Então, primeiro, eu acho que é importante a gente pontuar sobre o conflito em si, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar no que de fato está acontecendo lá, porque tem ocorrido muita desinformação, né? Então, eu vou ler aqui, eu tenho uma série de anotações aqui, você vai ver que é bastante coisa. Então, vamos lá. Primeiro que, sim, o Putin não é bonzinho, mas os ucranianos não são santos, né? Então, ainda que você argumente que a população no geral, a população ucraniana no geral, ela é inocente de certa forma, é fato que historicamente já era um berço de organizações nacionalistas ali, a Ucrânia, em especial do lado que não, que não fala russo, ou que tem um meião ali que fala russo e ucraniano, mas e uma parte aqui na ocidental que fala exclusivamente o ucraniano. Mas toda essa parte, toda essa região, eles têm pululado esses grupos nacionalistas e eles são, assim, quando os russos falam de desnazificação da Ucrânia, não é à toa, não é tão à toa assim. Então nós temos mais de um grupo paramilitar ali na Ucrânia, que desde 2014 eles foram sendo incorporados na Guarda Nacional. Então sim, eles são forças do exército que são ligadas ao governo ucraniano. Eles têm gente nos serviços de inteligência, esses nacionalistas, que os russos colocam como nazifascistas, eles têm um elemento disso sim. Eles têm gente no parlamento, eles têm ministros, eles têm. Então não dá para excluir esse fator na política da Ucrânia, né? E assim, quem são as pessoas que estão combatendo? Algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo certamente devem ter ouvido falar no batalhão de Azov, né? O batalhão de Azov, eles tiveram início ali naquela região de Mariupol, ali do Mar de Azov, e aquela região ali, eles se expandiram dali, né? E é uma organização que foi a organização que foi assim determinante ali tem sido determinante no combate às as repúblicas, né, dos dissidentes ali de Donbass, que estão ao lado da Rússia, ali no leste da Ucrânia, que são regiões que têm maioria de população falantes de língua russa, eles são etnicamente russos, então eles têm essa afinidade natural com a Rússia e eles demonstraram sua vontade de se separar da Ucrânia, né? E essa galera do batalhão de Azov que que mais luta ali, assim, eles tiveram treinamento fora da Ucrânia, né? Ou treinamentos, eles receberam financiamento privado, né? Essas organizações, tanto Azov quanto
a Aidar, quanto os outros, os centuriões, toda essa galera dessas organizações paramilitares, e eles estavam melhor treinados do que as próprias forças ucranianas, né? E eles estão. E aí o que aconteceu é que eles se espalharam pelo exército e na verdade virou uma coisa só, né? Então você vai ver às vezes assim, forças ucranianas e no grupo ali de elite dessas forças, na verdade são pessoas desses grupos paramilitares, né? Então é não muito diferente de como funcionava a SS nazista. Então há vídeos, né, que você ainda vai encontrar na internet desse grupo de Azov crucificando gente. Então eles pegavam dissidentes russos ou gente ali pró-Rússia, né, naquela região de Donbass, e eles torturavam, crucificavam vivos. Tem vídeo de crucificação viva sendo realizada pelo batalhão de Azov, e eles levantam a cruz, né, colocam na posição de crucificado e tacam fogo, né, nesses, nessas pessoas que eles consideravam dissidentes. Agora, durante a guerra, tem acontecido de gente ligada a esse batalhão de Azov atirar na própria população das cidades que estão tentando sair, né? Então, eles vão lá e impedem, né? Ou seja, a ideia assim, é resistir até o último momento. E eles entendem que os civis que decidem abandonar a cidade são desertores. Então não é gente boazinha, né? Então eles não se prendem a alvos militares, eles têm alvos civis, eles têm execução de civis, dos civis que fogem das batalhas, e eles têm um elemento pagão, neopagão ali muito forte. Então eles não são cristãos, eles é aquela coisa da igreja de Satanás, né? Que tem The Church of Satan dos Estados Unidos, em que tem uma fachada às vezes que se passa como algum grau de ateísmo, mas eles promovem assim, de fato rituais e um certo revival, né? Eles querem reviver aquele culto às entidades pagãs anteriores, que são anteriores ao cristianismo, né? Ali dos eslavos. Então, com especial ênfase ao deus Perun, né? Então, você pode procurar aí na internet Perun, que é um deus suprassolar, né? Então, assim, aquela ideia de um sol anterior, de um sol primitivo, ligado aos raios, né? Ao raio cósmico e tudo mais. Então, eles têm essa fachada e não é à toa que têm recrutado pessoas em toda a Europa, né? Eles têm é um movimento que está junto a outros movimentos neopagãos europeus, né? E que eles têm um elemento de superioridade étnica muito forte, né? Então contra os demais, os povos russos, os povos assim, eles se sentem separados de alguma maneira, né? E essas ideias multiétnicas que têm vindo da Rússia, eu vou abordar elas mais para o final. E eles têm uma ojeriza a isso, e certamente eles veem o cristianismo que está saindo da Rússia e dos católicos ali mesmo na Ucrânia e tudo mais como sinal, é uma religião fraca. Eles entendem como são sinais de fraqueza, né, dessas populações. Segundo ponto a segunda coisa que está acontecendo ali na Ucrânia, que é importante a gente ter em mente, é que também está havendo uma junção ali, está indo para lá dois grupos distintos de chechenos, né? Ou seja, gente lá daquela região da Chechênia, que é um estado ali é uma região, é um estado ali que fica dentro da Rússia, né?
E então eles são muçulmanos, é uma região ali de muçulmanos. E eles, os russos tiveram que lutar bastante ali, né, para manter a ordem ali naquela região, para manter a ordem assim, para que eles não se separassem, não ficassem, enfim, é uma região, foi um conflito assim, bastante custoso, e o próprio Putin, ele subiu ali, né, é dali que assim, parte da ascensão dele está ligada às ações dele naquela região, né? A parte da popularidade dele, justamente por apaziguar ali, apaziguar entenda-se vencer uma guerra, já tinha havido, foram duas tentativas fracassadas e ele conseguiu e os russos conseguiram na terceira. E ali quem manda eles são muçulmanos e e quem manda ali é um cara que você vai encontrar aí na internet, que é o Kadyrov. E ele é um cara, assim, parece que ele está sempre de alto astral diante da carnificina, né? Então, eles têm um aspecto de tropas de terror mesmo, né? Eles são bastante diferentes e eles lutam de forma diferente dos demais exércitos russos. Eles são bastante profissionais, assim, bastante profissionais no sentido de bastante bem treinados, né? Profissionais não, mas são muito bem treinados. E, e aí o que acontece é que tá vindo para a Ucrânia dissidentes da Chechênia que não aceitam aquele acordo que foi feito por essa facção do Kadyrov com os russos, né? Com o Putin e tudo mais. E então você tem um potencial ali de conflitos de duas facções chechenas ali dentro da Ucrânia, né? E diferente e tem uma outra questão. Russos, pelo menos para os russos enxergam os ucranianos como irmãos. Então, como eles enxergam como povos irmãos, é como os brasileiros enxergam o pessoal do Rio Grande do Sul. Então imagina que daqui a um tempo o Rio Grande do Sul decida se separar e os brasileiros continuem pensando nos Rio Grande Sulenses como com os sulistas ali como brasileiros ou irmãos ou povos muito próximos e que lá dentro do Rio Grande do Sul você tem pessoas que se sentem meio brasileiras e algumas outras pessoas que têm absoluta ojeriza a qualquer coisa que venha de Brasília ou do restante do Brasil, né? Então é mais ou menos isso, essa é a forma como os russos enxergam ali aquela região, né? E o russo comum, não estou falando da elite russa, não. Os russos comuns, é assim que eles enxergam. E, e aí o que acontece é que nessa guerra, você vê que existe um aspecto ali assim, existe um aspecto de camaradagem, uma certa camaradagem entre os civis e os militares russos quando estão invadindo ali. Então você tem imagens, mais de uma imagem sendo filmadas por ucranianos de civis, né, um monte de civis desarmados que vão lá e impedem o avanço de um batalhão assim, de tanques ali, de uma companhia de tanques ali russa, né? Então, de uma coluna russa, né? Então você tem a coluna de tanques ali, e de repente aparece uma babushka ali, uma senhora, e começa a conversar ali, e aí, em vez dos russos passarem por cima, ele vai lá, um oficial russo, e vai lá trocar ideia com a senhora, daqui a pouco vai mais um monte de civil lá, e um pequeno grupo de civil consegue fazer com que os russos voltem, né? Ou então você tem algumas coisas esquisitas, tem imagens dos comboios russos seguindo as ordens de trânsito, né? Então tem lá onde fazer onde fazer a rotatória, em vez de um tanque geralmente passaria por cima, ali só iria de uma pista para outra, não, eles vão lá e fazem direitinho, bonitinho. Então é uma coisa meio maluca, mas isso está acontecendo lá. Os chechenos não têm isso. Eles não têm nenhuma ligação, eles não veem nenhuma ligação com aquele povo ucraniano.
Então, se eles tiverem que matar civis, eles vão matar civis. E tanto que tem vídeo do Kadyrov pedindo dizendo que assim, falando, olha, pedindo para o grande comando das Forças Armadas russas que seja dado a eles, às forças militares dele, do Kadyrov, a mesma liberdade de ação que foi dada às forças russas, porque aí a guerra acabaria muito mais rápido. E então ele pede que ele falando, essa estratégia está muito demorada, né? E aí vai chegar na questão de Mariupol, que é o meu próximo ponto, que é o seguinte: as forças de Donetsk e o pessoal de Azov, eles lutaram muito amargamente ali, foram batalhas muito amargas. E o pessoal de Azov lá, eles têm constantemente, já desde 2015, que eles realizam ações e eles filmam e postam nas redes sociais. Então, se você procurar aí na Deep Web agora, mesmo com toda essa censura que está vindo, né, da grande mídia ocidental, você ainda vai encontrar vídeos dessa galera de Azov fazendo as atrocidades mais absurdas que você consegue imaginar contra civis e matando civis a queima-roupa e tudo mais. Então, eles realmente não são caras bonzinhos. E o pessoal da DPR enxerga, assim, também não têm, eles não enxergam esse pessoal de Azov como de forma civil. Então, assim, quando eles se encontram, a carnificina é muito maior, muito maior. E muito maior do que quando são as forças regulares russas e o exército ucraniano regular, né? Quando não tem nenhuma força de Azov envolvida. E o que acontece é que agora estamos num momento em que as forças o exército que é comandado, que tem a maior parte de integrantes desse batalhão de Azov, ali dentro do exército ucraniano, eles estão cercados ali. Então, se você olhar no mapa da Ucrânia, você vai ver que essa parte aqui no flanco leste de Donetsk, Lugansk e aqui as forças do sul, né, que circundam Mariupol e até chegar ali mais ou menos para Odessa, você vai ver que eles estão subindo aqui, né? Então tem esse flanco aqui, esse pessoal do sul subindo, seguindo o Dnieper, o rio Dnieper, e o pessoal e aqueles tanques que circundaram Kharkov ali, já descendo. Então tá uma corrida para que essa galera, assim, algum número dessas forças ucranianas consigam passar para o outro lado do Dnieper, ou pelo menos chegar para mais próximas na direção de Kiev. Mas a única dúvida é se eles vão ser completamente cercados ou se apenas uma parte e vai ser formada assim. Se as forças russas vão dividir esses batalhões ali ucranianos que estão ali no meio. E tem essa galera, então, assim, ou seja, eles estão prestes realmente a ficar numa posição em que eles vão ter que lutar até a morte. E ao sul, ali em Mariupol, que é a base deles, assim, de onde eles têm uma forte presença em Mariupol, no porto de Mariupol. E eles também, ali está uma guerra que está para começar ali há bastante tempo. E ali há forças chechenas também que estão ali no cerco a Mariupol. E a batalha não começou ainda porque o número de baixas civis tende a ser muito grande. Então, agora nós sabemos que boa parte das conversações entre os russos e os ucranianos lá na Bielorrússia tinham mais a ver com essas questões, com a questão da evacuação dos civis da região de Mariupol, em especial, e dessa região do centro ali dessa parte oriental da Ucrânia, que assim de como fazer com que os civis saiam de lá, o máximo de civis possível, porque a batalha tende a ser muito sangrenta ali. Então os dois lados já
juraram assim, no quarter, quer dizer, não tem restrições, eles não vão lutar com restrições, mesmo com ordens específicas do comando russo, de não atingir civis e tudo mais, na hora não vai ter como, eles já é uma tragédia que assim, se encaminha para uma carnificina de qualquer maneira. Aí tem essa questão do Zelensky, do governo desse presidente ucraniano, que é completamente maluco, né? Então, ele está ligado a oligarcas ucranianos, ele está ligado, ele é judeu, né? Mas ele entrou com uma plataforma contra o batalhão de Azov, né? Mas, no fim das contas, eu acho que ele chegou ali e percebeu, se deu conta que ele não conseguia fazer nada, e foi sobre a tutela dele que esses batalhões foram sendo incorporados à estrutura estatal ucraniana, né, com auxílio das forças ocidentais. Então, ele liberou criminosos, e dentre esses criminosos tem um monte de assassino, um monte de gente da pior espécie. E é lógico, você vai, liberta os presos, coloca armas nas mãos desses presos, e aí você torce para que eles decidam ir para o campo de batalha, porque uma parte desses presos, mentalidade de preso, que eles vão acabar fazendo é indo para suas localidades, se entrincheirando em algum lugar ali, certo? Provavelmente longe da batalha, então mais para o flanco ocidental, e eles vão estabelecer seus pequenos cantões ali de atividade criminosa. É o que eu esperaria de um grupo de criminosos. Então, coisas completamente malucas. Claro que dentre esses presos estão pessoas condenadas que eram dos batalhões nacionalistas ali, né, de Azov e tudo mais, dos neofascistas, neonazistas, desses pagãos malucos que tem lá na Ucrânia. E aí, assim, tem também agora esse Coach Red Pill, né, o Gonzalo Lira, né, e ele tem feito lives, ele tá lá na região, né, e ele esteve em Kiev, em Kharkov e tudo mais, e ele aponta bastante sobre essas questões, e ele fala, assim, ele literalmente acabou ficando do lado dos russos. Não é a minha posição, mas é interessante de saber, porque ele tem as histórias para contar, ele fala, olha, foi dada a arma na mão desses caras aqui, né? E o que eles começaram a fazer é imediatamente entrar numa guerra de gangues ali. Eles não estão interessados no conflito com os russos, eles não, eles estão mais interessados num projeto pessoal de poder ali. E o que eles querem saber é de se estabelecer ali em certas regiões onde não tem lei mais, onde os russos vão ter dificuldade de estabelecer a ordem, porque que a parte ucraniana, né, a parte ocidental da Ucrânia vai ser muito difícil para os russos. E os russos nem entraram ali, praticamente. Né? Eles só assim, isolaram as partes mais militarizadas ali e não entraram em confronto ali ainda. Então é bem interessante de observar isso. Quinto, o exército russo não está cometendo atrocidades em larga escala, como vimos em guerras recentes conduzidas pela OTAN. Deixa eu pontuar o que está escrito aqui. A que se refere essa anotação aqui. Quando você olha para as guerras anteriores, inclusive a guerra da Iugoslávia ali, você vai ver que o exército norte-americano eles se utilizaram de alguns recursos que não foram utilizados em larga escala pelos russos. Então, por exemplo, é muito mais rápido você vencer uma guerra quando você já, nas primeiras horas, você vai e derruba as estações de eletricidade, a rede elétrica, você distribui as redes de distribuição de água. Não que isso não esteja acontecendo na Ucrânia em alguma pequena escala, porque agora está, porque o conflito está se arrastando, mas
você olha para as imagens ainda, você vê que as pessoas ainda têm eletricidade, você vê que... Porque é aquela história, você não precisa derrubar a usina, você derruba as fontes aquelas, aquelas estações que saem da usina, né? Então, aqueles pontos de tratamento que estão próximos, né? Você não precisa derrubar a usina nuclear para pagar a eletricidade. E eu lembro, por exemplo, de uma bomba específica que foi utilizada pelas forças da OTAN naquela guerra da Iugoslávia, que me impressionou muito na época, que eram aquelas bombas de grafite, porque essas bombas elas derrubam, né, a rede elétrica e destroem os equipamentos eletrônicos, né? E é um pó que impregna nas coisas e que destrói as coisas, impede de funcionar. E nada disso foi utilizado, né? Então, nesse sentido, também não houve, assim, com exceção de Kharkov, assim, não há grandes registros de áreas civis sendo bombardeadas. E quando há, como é o caso de Kharkov, houve esforços russos, né? E por isso que eu recomendei os vídeos do Coach Red Pill, pedindo para que a população saísse daquelas regiões que seriam atingidas antes, né? E tem mais alguns outros detalhes interessantes sobre questões táticas. Por exemplo, um grande mistério, né, que se colocou agora, que tem se colocado lá na Rússia não, em quem está observando, né, ali a guerra, é que por que os russos estão usando tão pouco seus drones? Por que os russos não estão utilizando seus equipamentos mais modernos, seus aviões mais modernos, seus caças mais modernos, até tanques? Você vê que há muito poucos tanques T-90 ali. A maior parte dos tanques ainda são os tanques mais antigos. E no geral, né, o maquinário que está sendo colocado na Ucrânia, no geral, pelos russos, é o maquinário que eles tinham mais antigo na Ucrânia. E aí tem só especulações do porquê isso está ocorrendo. Os ucranianos, né, sobre essa questão dos drones russos, por que eles estavam, por que não tinha filmagens e nem imagens de drones russos que teriam sido abatidos? Quando perguntado sobre isso, os ucranianos disseram que era porque os equipamentos de jamming, né, que causam mau funcionamento nos drones, estavam ativos. Eles estavam conseguindo impedir que os drones fossem colocados na Ucrânia. E aí é muito curioso, porque isso quer dizer que esses equipamentos não estão sendo destruídos. Quer dizer que os russos estão fazendo um esforço para não ir atrás desses radares, né? Geralmente são radares, que não é tão difícil de destruir. Nós vimos isso naquela guerra em Nagorno-Karabakh, né? De como os azeris conseguiram derrubar os radares, esses equipamentos de jamming, com certa facilidade, principalmente quando você toma os lugares e tudo mais. Mas os russos decidiram não fazê-lo, e é um mistério. A gente só tem algumas especulações do porquê. Tem gente que diz que é porque os russos não querem utilizar, eles não querem utilizar os seus equipamentos mais modernos para conservá-los para um possível conflito com a OTAN. Aí você deixa aí nos comentários o que você pensa, o que vocês pensam sobre isso. Mas tem essa questão, né, ou então que eles querem, tem a questão psicológica, porque boa parte desses equipamentos mais antigos são equipamentos que eles têm um design muito semelhantes, muito próximos àqueles do próprio exército ucraniano e daqueles equipamentos que são herança da União Soviética, então que teriam um aspecto psicológico nas forças que estão atuando ali no fronte
leste, né, ao leste, ali na Ucrânia, que são regiões que são mais favoráveis aos russos no geral, pelo menos eles têm uma conversa, falam a mesma língua ali, e mesmo as regiões em que fala-se a língua ucraniana, fala-se o russo, né? Então, que essas regiões que talvez seja uma maneira de demonstrar para a população que eles, olha, nos consideramos povos irmãos, então esses são olha como os nossos equipamentos são semelhantes, olha como é toda a mesma coisa, olha que, né, como nós, então teria esse aspecto de guerra psicológica ali. Tem gente que aponta para o fato de que os russos talvez não estejam querendo destruir esses equipamentos que causam mau funcionamento, né, esses equipamentos de jamming, porque eles são equipamentos ocidentais e esses equipamentos, então, na verdade, a ideia seria capturar esses equipamentos em vez de destruí-los, mantê-los ativos então, isso toma um pouco mais de tempo e que só agora que você começa a ver ações de drones russos nessas regiões que já, assim, próximo a regiões em que o controle russo é praticamente total. E talvez tenha um pouco disso, porque só agora realmente que eu vi alguma imagem de algum ataque sendo realizado por drones russos, né? E deixa eu ver, aqui tem um update do mapa da guerra. É isso mesmo, as forças as forças de Azov parece que realmente estão sendo completamente cercadas. Acabei de ver um mapa atualizado aqui. Agora são 7 horas do dia 5 de março, né? Então, eu tô, né? Enfim. Então tem essa questão, né? A questão da internet também. Porque mesmo antes do Elon Musk entregar ou deixar acionado o Starlink ali, mandar os equipamentos para lá, perdão, a internet continuava funcionando, você viu pululando imagens de imagens de ucranianos filmando as forças russas, filmando os ucranianos, as próprias forças ucranianas. E muito interessante que os russos faziam isso no primeiro dia de batalha também, mas houve uma ordem específica do alto comando russo para que os soldados não enviassem mais imagens para lugar nenhum, porque através dessas imagens era possível localizar as tropas e entregar posições para os adversários, e isso fez com que acabou entregando, de certa maneira, a narrativa para os ucranianos. Então, nos primeiros dias, você via muitos ucranianos cantando vitória e os russos não rebatendo com imagens nem nada, só dizendo que, olha, não, isso não é verdade, mas não tinha imagens para contrabalancear. Foi exatamente em decorrência disso. Agora que estão surgindo algumas imagens e você vê da parte dos russos, e você vê a realidade, né, que vai se impondo, e a realidade que vai se impondo é que não tem debate, os russos eles estão vencendo a guerra. Com bastante certeza a gente pode afirmar que os russos estão vencendo a guerra. Os ucranianos, eles têm a mídia está muito focada ali em Kiev e em Kharkov, porque em Kharkov é a área onde tem mais assim regiões civis, né, atingidas, né, e ali faz dias que o exército cercou a cidade, o exército russo cercou a cidade e não invade. Então eles cercaram a cidade, criaram um cordão humanitário para que as pessoas os civis fossem saindo de Kiev na medida do possível, e começaram a bombardear muito fortemente a cidade, e é assim que está acontecendo ali em Kharkov. E é importante lembrar que Kharkov já é próximo à fronteira russa. Certamente é uma região em que eles não vão aceitar resistência civil ali em Kharkov, como eles conseguem, como eles toleram em outras regiões do país. Aí tem a questão de Donetsk, né, dessas que também desses vídeos, eu já falei desses vídeos da galera de Azov, né? E que essa questão é muito, muito curiosa.
os mesmos vídeos, às vezes, são postados pela galera da Ucrânia, uh, são postados pelas forças de Donetsk. E às vezes são vídeos antigos. Então você tinha vídeos antigos do conflito de 2014, que já teve confronto ali entre forças pró-Rússia e forças. Não era a Rússia nominalmente, mas na prática é a Rússia, todo mundo sabe. Eu acho que, né, não é. Todo mundo sabe que eles tinham um forte apoio dos russos ali, lá em Donetsk e Luhansk. E aí tem esses vídeos, algumas vezes são vídeos que as forças de Donetsk estavam postando, né, de equipamentos e de pessoas e de soldados ucranianos sendo mortos, que estão sendo postados agora como se fossem pessoas como se fossem ucranianos filmando soldados russos, ou como se essas imagens fossem atuais. Então, existe essa guerra de narrativas aqui. Claro que agora, no geral, né, boa parte do Ocidente não tem mais acesso às fontes russas. A Europa baniu a Russia Today, Sputnik, tudo mais, todas esses canais russos, né? Eles foram banidos das TVs, bloqueados no YouTube, bloqueados, né, no geral, tanto na Europa quanto... em boa parte do Ocidente, no Brasil ainda não, pelo que eu consigo assistir ainda, mas se você colocar um VPN e o VPN cair num país europeu, você vai perceber que já fica bloqueado já, né? Sobre a resistência ucraniana, né? Então, como eu falei, a mídia está focada em Kiev e Kharkiv, né? Kharkov, né? Quase nada sobre Donbass, que é Lugansk e Donetsk, e aquela região a leste do Dnieper, e na região ali que saindo da Crimeia, e ali que é onde está acontecendo a maior parte das batalhas, né? Então tem essa questão. E aí tem essa outra questão de que os russos teriam os russos encontrado a maior resistência do que eles estavam prevendo. E eu acho que dá para afirmar com bastante certeza, quando você para observar os documentos e o que os próprios russos estavam dizendo lá no início, que não. O que houve foi o seguinte: foi uma tentativa foi uma tentativa de decapitação no primeiro dia, né? Então, que a ideia seria a seguinte: se os russos invadirem Kiev, né? Conseguirem, durante as primeiras horas em que se estabeleceu a superioridade aérea, que foi estabelecida em 4 horas. Em 4 horas já as forças, não é supremacia aérea, mas já era superioridade aérea russa. Que uma vez que isso ocorrido, que seria possível que forças forças de paraquedistas conseguissem tomar ali o aeroporto de Gostomel, né? E que uma vez que tomado o aeroporto e preservada certa parte da estrutura, que seria possível que batalhões e batalhões russos, né, e forças motorizadas russas embarcassem no aeroporto e invadissem Kiev antes que os ucranianos conseguissem organizar uma defesa ali em torno da região central de Kiev. Essa era uma teoria, né? Então seria uma estratégia de decapitação, né? Em que você forçando o seu adversário a se render logo de cara, porque você tem uma arma apontada para os políticos, para onde está a liderança ali. E essa batalha não foi possível. Agora, imaginar que os russos colocaram 100% das suas, ou assim, realmente estavam contando que isso fosse dar certo, é óbvio que não. Você vê, porque tinha um discurso pronto para 3 dias nas mídias russas, para que iria ao ar já 3 dias depois de iniciada a invasão.
sim, e esse discurso era para caso de essa tentativa de decapitação, de que essa tentativa tivesse dado certo. Como ela não deu, ele não foi utilizado. Tá? Também você vai ver que houve planos capturados por oficiais, já isso os ucranianos demonstrando já nos primeiros dias. Então, eles capturaram um major russo, se eu não me engano. Então, na época, era a patente mais alta, né, que eles haviam capturado. Eu não sei se teve alguma patente maior depois, eu acredito até que teve, mas eles capturaram, na verdade, ele foi morto em combate, e junto com ele tinha lá umas anotações que indicavam que um plano de assim, o grosso maior das ações seria executado no decorrer de 15 dias. Nós ainda estamos, ainda há alguns dias de que isso aconteça, e na verdade, se você olhar para as anotações, a minha impressão, pelo menos, é que eles estão até mais adiantados nesses objetivos do que estavam naquelas anotações. É bom lembrar que mesmo o Iraque, né, em 2003, já 10 anos depois da primeira guerra do Iraque, com as forças iraquianas já bastante destruídas, ainda assim foi um mês de ações, 26 dias, se eu muito não me engano, se não me falha a memória, de major actions, né, de grandes ações ali no Iraque, e mais um outro tempo ali de consolidação dessas ações, e você vai ver que as pequenas batalhas continuaram por muito tempo. A Ucrânia tinha o maior exército da Europa, né, descontada a Rússia. Então, tinha essas forças de Azov e estava recebendo equipamentos, tinha os equipamentos da União Soviética, que eles foram recalchutando, e tinha esses equipamentos dos ocidentais que estavam chegando ali. Né? Então, bom, tudo isso para mim já era um bom indício de que, uma vez não dada certa que não deu certo essa tentativa de decapitação, que a batalha não teria como acontecer, como ser resolvida eu acho, inclusive, que 3 semanas, 4 semanas, não, 15 dias, né? 3 semanas, 4 semanas, eu até acho pouco, né? Porque é um país muito grande, com bastante forças ali, bastante vontade de lutar, né? Então, e aí tem essa questão de que os russos, de que há um contingente claro ali de gente que foi de recruta ali nessas forças que foram invadidas pelo norte ali em Kharkov. E a tese é a seguinte, é que aquela região ela é de falantes de língua russa, né? E é uma região industrializada, e que a ideia seria que que nessa região esperava-se, como nas regiões de Donbass, maior aceitação da população maior aceitação dessa invasão russa, que não aconteceu. O que eles encontraram lá, que já era parcialmente esperado, foi o pessoal de Azov, que sabia da importância e estratégia ali de Kharkiv, né, daquela região ali, de Kharkiv, e que eles e que nessa região, então eles organizaram bastante essa defesa ali daquela região toda ali, e também estabeleceram aquela prática lá que eles já têm adotado há anos, de que, olha, civis que estão saindo são desertores, então é para atirar para matar. Perdão? E isso acabou fazendo com que as pessoas vissem que muitos soldados que foram capturados ali nessas primeiras forças eram recrutas, né? E bom, ou seja, não são gente alguns soldados inclusive afirmando que, olha, eu nem estava sabendo que queria ter uma ação. Estávamos fazendo os exercícios e daqui a pouco nós recebemos as ordens de entrar, né?
Os russos negam, eles falam que, olha, não, todos os soldados que entraram, eles são contractors, eles recebem, estão sendo pagos para como soldados, né? Eles não são recrutas. Aí fica o que você acreditar. Eu acho que tem recrutas ali. Até mesmo porque os erros que foram cometidos nos primeiros dias por algumas unidades russas são típicas de gente que é completamente inexperiente. Então, o que acabou acontecendo é que algumas unidades russas adentraram muito rápido ali nas cidades pelas rodovias, né? E ficaram muito distantes do grosso das colunas e acabaram ficando sem combustível ou acabaram tendo cortadas, né, suas linhas de suprimento, de abastecimento, e acabaram tendo que abandonar os veículos e acabaram sendo capturados pelas forças ucranianas. Você vê que lá para o segundo, terceiro dia, isso já parou de acontecer. Então você tem muitas filmagens desse tipo de fenômeno acontecendo nos primeiros dias, mas nem tanto dos dias posteriores, sinal de que realmente eles mandaram na linha de frente os recrutas. Não sei se na ideia de que talvez como parte da guerra psicológica, ou se porque eles realmente não confiam nesses recrutas, né, para fazer um trabalho de retaguarda em fases posteriores da guerra que são mais difíceis, né? Mas você vê que a ponta dessas flechas que estão circundando as forças de Azov e da Ucrânia, elas não são compostas mais por essas primeiras unidades, elas são compostas por forças mais profissionais, né? Então, os russos têm adotado uma estratégia de cercar as cidades, evitar grandes conflitos, semelhante ao Belissários da Roma Antiga. E eu acho que isso é bastante interessante porque é um sinal, mais uma vez, porque tudo isso que eu estou falando tem a ver com os aspectos geopolíticos e do que a Rússia está planejando realmente e quais são os objetivos russos ali com relação e a perspectiva russa com relação àquela região. Então é por isso que eu estou pontuando tudo isso. Por que os russos estão fazendo essa invasão soft, né? Então eles têm adotado estratégias que lembram muito as estratégias romanas e também aquela que é que também gerou aquela doutrina MacArthur, né? Então assim, ou seja, não é nada novo, não há nada novo no front. É só diferente do que das estratégias que foram adotadas nas últimas décadas, porque as estratégias das últimas décadas não eram estratégias realmente de assimilação, né? Elas eram estratégias de ocupação e de você atingir seus objetivos militares e coloca ali não importando tanto assim, não os americanos não tinham nenhuma perspectiva nos seus sonhos mais malucos de que os afegãos se tornariam norte-americanos. No máximo que assimilassem alguns valores, né, que estavam sendo pregoados ali, mas não que eles realmente se tornariam norte-americanos. Tem vídeos, né, de tanques russos não respondendo aos civis que tacam coquetéis Molotov nos tanques, até mesmo porque esses coquetéis Molotov geralmente eles acabam mais machucando quem está jogando do que os tanques que estão recebendo esses coquetéis. Esses tanques de agora não são mais tanques da Segunda Guerra Mundial, que tem uma entradinha por onde você consegue tacar ali e causar incêndios dentro do tanque, né? Então tem esse aspecto que eu acho que é importante da gente de pontuar, né? Que há sim uma certa os russos eles têm sido realmente estão pegando leve
com a população, com os civis especificamente, sinal de que eles estão chegando lá para ficar um tempo. Exército e o exército ucraniano em Donbass, que ele corre o risco de ser cercado, 60 mil soldados, seria uma derrota gigantesca para a Ucrânia. Aí, uma vez que essas forças se rendam ou sejam eliminadas, acabou a guerra praticamente. Assim, pelo menos no macro, aí é onde vai ter que entrar os Spetsnaz e tudo mais, que é a galera que vai lutar contra os insurgentes, e aí é onde vai se prolongar muito mais, mas o número de baixas tende a diminuir um pouco, pelo menos assim, baixas, pelo menos com relação às armas que são utilizadas e tudo mais, o risco de dezenas de milhares de mortos diminui bastante, né? Ainda nós estamos no número de mortos é alto, mas ainda não comparável ao que foram batalhas na Primeira e Segunda Guerra e tudo mais. Aí tem o ataque, eu gostaria de comentar o ataque à torre de TV, que é diminuir, o objetivo declarado dos russos é diminuir a máquina de propaganda russa. Não, diminuir a máquina de propaganda ucraniana. E, em seguida, o que eles fazem é instalar a máquina de propaganda russa. Então, eles estão destruindo as redes de TV ali, né? As torres de TV. E uma vez que depois que eles se instalam no lugar, eles colocam eles aumentam o alcance das redes de TV russas. Então, em Donbass, naquela região de Donbass ali, e onde a Rússia já realmente estabeleceu um controle razoável, as TVs não estão mais pegando os canais ucranianos, né, no geral. Pega alguma coisa, mas pega mal. O que pega mais, o que está funcionando ali agora são os canais ucranianos, né, os canais russos e não mais os ucranianos. Então, lá nas regiões dominadas pelos russos, começa a funcionar a TV russa, né? E demonstrando a perspectiva russa do conflito. E a guerra está sendo muito, então, a máquina de propaganda russa. A guerra está sendo muito diferente do que seria uma guerra contra a OTAN, Finlândia, países nórdicos e tudo mais. Aqui tem esse outro detalhe. Não se enganem, se nós virmos, em qualquer dia, houver uma guerra entre a Rússia, né, ou entre o Pacto Eurasiano, qualquer coisa assim, contra a OTAN, ou um país aliado da OTAN, ou o que quer que seja. Não esperem o mesmo grau de gentilezas dos russos. Então, os russos, eles certamente lutariam de forma bastante diferente da forma que da forma como eles estão lutando. Todo esse apreço pela população civil, né? Porque tem regiões, você tem imagens de populações entregando rosas para os soldados russos e tudo mais, ou então dos russos. Isso é importante. Os russos, eles faz tudo parte da propaganda, mas não dá para diminuir também o fato de que naquela região de Donbass existe realmente bastante gente, uma galera que é bastante pró-Rússia. Quando você vê nas eleições ucranianas antes de 2014, você já via que aquelas regiões da Crimeia e ali do leste da Ucrânia votavam majoritariamente a favor de políticos que tinham uma visão pró-Rússia. E a parte ocidental por políticos que tinham uma visão pró-Ocidente. E foi quando houve um aumento nesses eleitores pró-Ocidente que as coisas começaram a apertar realmente lá na Rússia. Lá na Ucrânia, né? E então não seria a mesma guerra contra um outro país. A guerra seria muito mais violenta. Provavelmente aquelas táticas que eu falei que são adotadas pela OTAN seriam utilizadas pelos russos ou até pior. Eu realmente acredito que os russos não têm nenhum receio de usar armas nucleares táticas. As estratégicas a gente reza para que eles nunca utilizem, nem eles nem os americanos, mas é importante você saber que os russos eles têm um maior número de armas táticas, né? Os norte-americanos eles
tem as estratégicas mais força que até onde eu me lembre, os russos eles têm um número maior de ogivas em armas estratégicas, mas muito maior em armas táticas, muito maior do que as forças do que os norte-americanos e do que os ocidentais no geral em armas nucleares de força tática. Então, só para vocês entenderem a diferença, uma bomba de dissuasão estratégica nuclear estratégica, o alvo são civis, o alvo são regiões muito habitadas, e a ideia é que você cause o maior número de causas e assim, de mortes e de destruição possível. Isso é uma força estratégica. As táticas, elas são feitas para destruir regiões, para destruir por completo bunkers e regiões. Assim, ela tem bastante força, mas elas são destinadas, assim, o alcance é menor e os alvos geralmente são ligados a forças militares. Se eles estiverem em áreas populadas, certamente que vai morrer muitos civis. Mas é isso. Bom, eu estou com 1 hora de vídeo, né, aqui. E eu vou fazer o seguinte. Essa primeira parte é sobre as considerações táticas do conflito. E eu vou, então, fazer uma pausa. E eu acredito que... Eu ainda não decidi se eu vou colocar tudo no mesmo vídeo ou não. Se eu for colocar no mesmo vídeo, você já vai ver uma parte 2. Eu vou escrever parte 2 e aí continua o vídeo. Se não, eu vou colocar em... Vamos ver como é que vai sair. Talvez eu coloque num outro vídeo para que vocês consigam assistir em seguida. É isso. Eu vou ficando por aqui, então. E caso eu tenha... Se você está vendo isso, é porque eu decidi ficar com 2 vídeos, né? Então aí, peço de novo, inscreva-se no canal, entre lá, Recanto do Guerreiro, lá no Telegram, é bastante legal. Agora eu tenho um canal no Rumble também, onde eu consigo postar os meus vídeos lá, pelo menos fica um backup, ainda não tem o mesmo alcance, conteúdo em português lá não é nem promovido, então não dá visualizações por si só, é só quem realmente decide entrar lá. Mas fica aqui, então, o meu apelo para que você se inscreva no canal, curta, acione o sininho e compartilhe, por favor, peço para que você compartilhe. O meu algoritmo é só você, única e exclusivamente você, se você achou interessante esse conteúdo, ok? Então, eu queria pontuar sobre o que está realmente acontecendo na batalha ali na Ucrânia, certo? E de como você tem um aspecto que eu não toquei, né? Que são essas forças pagãs que estão invadindo ali a Rússia, os croatas, eu sei que estão indo para lá, e eles têm projetos hegemônicos para a Europa, e o fato de que eu vou concluir isso, dizendo isso, o fato de que os europeus estão bancando esses grupos, eu acho que deveria ser bastante preocupante para as pessoas, mas agora nesse primeiro momento é só viva a Ucrânia, né? Então o pessoal está bastante assim, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E eu vou tratar no próximo vídeo sobre as questões geopolíticas envolvidas nisso. Eu acho que é um pouco diferente do que você tem ouvido por aí, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.